Olá, boa noite. Dando início a mais uma live, guardando aí o pessoal aparecer, guardando os primeiros que vão surgir para a gente dar a nossa conversada, bater o nosso papo. E hoje o assunto é sobre tempos difíceis. Quem tiver online já vai dando seu sinalzinho aí, deixando seu registro. Pessoal, como é que estão? Como é que passaram essa semana? Semana difícil aqui na nossa região, semana difícil no país, né? Nos países, inclusive no Uruguai, né? Nosso vizinho aqui do ladinho. Então, estamos enfrentando tempos bem difíceis, né? Como é que vocês estão se sentindo com isso tudo que tem acontecido, né? E hoje não, amanhã, dia 20, nós estamos completando um ano de lives, né? Olha só, que coisa maluca, né? Então já faz um ano que a gente conversa e são 83 lives com essa nesse ano que passou, né? Bastante conversa, bastante live, bastante participação e, de certa forma, né, bastante amor que a gente dividiu junto, né, um tempo compartilhado. Então, com muita gratidão hoje, né, que a gente começa essa live, apesar dos tempos que vivemos, né, a gente precisa abrir espaço no nosso coração para agradecer também. Então, que a gente está aqui já há um ano junto, apesar de distantes, né, cada um na sua casa, assistindo ou ao vivo, ou assistindo um pouco depois, né? Mas estamos há um ano compartilhando esses momentos juntos. E aí, né? A respeito de tempos, os tempos que nós temos vivido, né? Eu trago aqui pra gente uma poesia até que eu já usei outras vezes, né? Uma poesia que é do Fernando Teixeira de Andrade, super atribuída a Fernando Pessoa, então a gente às vezes não sabe de quem são os autores reais das coisas, né? Na internet, a gente às vezes perde um pouco isso. Então a maioria das pessoas conhece essa poesia como se fosse do Fernando Pessoa, mas dizem que é do Fernando Teixeira de Andrade. O autor diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Tempo da travessia, né? Que roupas usadas, né? Que vestes, que ideias, que pensamentos, que ilusões a gente tem abandonado, né? Ou tem se visto com necessidade de abandonar nesses momentos, né? E talvez, né, esse tempo de travessia que está nos chamando e insistindo para a gente buscar outros caminhos, outras formas de viver, outras formas de ver o mundo, outras formas da gente se relacionar, né? Tá nos exigindo, está sendo muito exigente. E aí o poeta remata, né, que se a gente não ousar fazer essa travessia, a gente vai ter ficado para sempre à margem de nós mesmos, né? O que tem sido exigido de nós? Nesses tempos difíceis, né, em que a gente se depara com doenças, né, com morte, com dificuldade nos relacionamentos, né, com a violência, com problemas econômicos, com restrições, com desrespeito, assim, em todos os níveis, com fake news, né? E apesar de eu já ter falado na doença e na morte, né? Esses últimos tempos a coisa tem se proliferado de uma maneira muito assustadora aqui na nossa região, né? E a gente está no meio disso tudo. O que a gente tem feito, né? Com isso? O que a gente faz? Porque muitos de nós, às vezes, não sabemos o que fazer,
não há muito o que fazer. Como é que a gente reage a isso tudo, né? E cada um tem o seu jeito, né, de levar. E aí eu lembro que, apesar de todas essas coisas que estão acontecendo, a gente vê também gestos de solidariedade tão bonitos nesses momentos, né? Hoje mesmo aqui na nossa cidade, a gente teve um gesto de solidariedade incrível de duas pessoas físicas, não são empresas, né? Pessoas que fizeram doações vultuosas ao hospital para tentar dar a sua parcela, não, para tentar não, né? Para dar a sua parcela de contribuição. E a gente vê ações de desprendimento em vários níveis, né? Ações, gente procurando grupos de oração virtual, ainda que seja virtual, né? Gente procurando dar a sua parcela de contribuição da forma que entende. Isso tem, isso existe. A gente precisa ter olhos de ver e expandir o nosso olhar também para isso, né? Há muita dor e há muita solidariedade. Sim, nós podemos ser bons. Sim, há também a maldade, né? Há também atos de interesse pessoal, há também atos de violência, mas há bondade nos corações, há vontade de acertar, há vontade, há vibrações positivas espalhadas por aí, né? E aí a gente escolhe onde a gente quer se conectar, né? Então, quando a gente vê todas essas coisas, boa noite, queridas, que bom ver vocês, né? Rome, Delisane, a gente escolhe e às vezes a gente é tomado também, né? Pelo sentimento da maioria que a gente tem visto, um sentimento de desespero, sentimento de revolta, de sensação de injustiça, de indignidade. Às vezes a gente se deixa tomar por essas sensações. Às vezes a dor é tão grande que às vezes dilacera o nosso coração. E muitos de nós gostaríamos de não estar vivendo nada do que está acontecendo, né? Quantas vezes e quantos de nós às vezes olhamos para tudo isso e a gente parece que a gente queria acordar, né? Isso tudo é um pesadelo e vai passar e daqui a pouco não era isso, né? E aí, lembrando de Bert, né? O que a gente faz nessa hora? E Bert sempre diz que a gente se expõe a tudo que acontece. E quando eu falo de se expor, não é se expor para pegar a Covid, né? Não é para relaxar as medidas de segurança, é uma exposição à realidade, né? A gente perceber e acolher e integrar tudo que está acontecendo no mundo, na nossa cidade, todas as coisas. Às vezes pode ser, a gente tem a sensação às vezes que é demais para nós. É preciso se permitir sentir. E sim, está acontecendo, né? Sim, está doendo. Porque se a gente não se permitir sentir o que é de sentir no momento de sentir, isso tudo vai virar uma bola de neve, né? E a gente sabe que daqui a um tempo, todas essas dores que não estão sendo permitidas até porque a gente não quer viver, elas vão vir de uma forma brutal mais adiante, né? A gente sabe que essas coisas que ficam enfiadas para baixo do tapete, né, escondidas, elas surgem mais adiante. Né? E surgem, às vezes, em forma de doença física, às vezes em forma de doença mental, de dificuldade de relacionamento, de agressividade, e de depressões, de ansiedades. Então, a gente precisa ter a coragem de olhar para o real que está acontecendo. E sim, a gente tem incertezas. E a gente se expõe às incertezas e às dúvidas que a gente tem. E a gente dá um lugar para isso dentro do nosso coração, né? Porque isso faz parte também desse tempo de travessia, desse tempo que agora a gente vive, né? Desse tempo difícil
que nós estamos vivenciando, né? E sim, a gente não tem controle de nada. E a gente se expõe a isso também, não temos o controle. A gente gostaria de ter, mas isso está além das nossas possibilidades. E compreender isso é a gente se colocar exatamente no nosso lugar no mundo. Porque a gente tem um lugar, né? É o lugar em que nós estamos, nas condições de vida que nós enfrentamos. E a partir disso a gente pode fazer alguma coisa dentro dos limites do que é humano, que é possível para mim naquele momento. E sim, a gente não sabe nada, né? A gente vê, agora é tão fácil a gente dar opinião, né? Nessa época de rede social, todo mundo fala tudo sobre todos os assuntos. E na verdade a gente não sabe de nada, né? É até engraçado, né? Parece que quanto mais a pessoa fala com segurança, mais parece que ela sabe o que está falando. E às vezes não, é só porque é o jeito da pessoa falar, né? A gente não sabe. A gente espalha fake news achando que está falando verdade, né? Supostamente com boa intenção, que a gente sabe que tem gente que faz a fake news, né? De má intenção. Mas muitos dos que espalham na maior das boas intenções, né? Por quê? Porque a gente não toma cuidado de checar as coisas e porque a gente também está vivendo essa coisa, né? Esse momento de que a gente tem que opinar sobre tudo, tem que dizer, tem que divulgar, tem que participar. Então é hora da gente se aquietar, né? E viver o que nos toca viver, nos expormos à nossa realidade, com os cuidados físicos que o momento exige. Mas é não fechar os olhos, não enfiar a cabeça no buraco que nem um avestruz, né? Porque o fato da gente enfiar a cabeça no buraco não muda em nada as coisas que acontecem, né? E aí a gente precisa estar atento ao que vai no nosso coração para a gente se cuidar, para a gente fazer aquele momento de autocuidado, de auto-amor, né? De, de quietude, se for o caso de chorar, em algum momento se permitir chorar na hora que é de chorar, mas compreender que é o momento da gente entregar, porque há forças muito maiores que todos nós na vida, né? E às vezes eu fico repetitiva falando nisso, né? São 83 lives e não tem como a gente, de repente, não se repetir em alguns momentos. A gente precisa lembrar que na história da humanidade, por muitas vezes a gente passou por tempos muito difíceis. E esse momento de hoje, ele é mais um desses tempos difíceis, né? Mais um momento. São tempos que vieram, talvez, com um propósito que a gente não tem condições de entender agora. Que nós somos tão pequenininhos, poeira cósmica, né? Mas são tempos que têm uma função e talvez venham para nos transformar e estão mexendo com as nossas estruturas individuais e coletivas, né, gente? Porque é um impacto coletivo gigante, né? Mexe com as nossas certezas, mexe com as nossas aparentes seguranças, né? E o que a gente faz? De novo, pergunto, o que a gente faz? A gente se submete, porque a gente é pequeno e a gente precisa reconhecer isso. Reconhecer que nós não temos todo esse poder de mudar o que todo mundo pensa, de fazer cada um agir conforme aquilo que a gente acha certo. A gente não pode isso. É demais para nós. A gente pode com a gente mesmo. A gente pode tratar de nós. E se a gente tem alguém sob os nossos cuidados, é o máximo que a gente pode fazer, né? Fazer a nossa parte dentro daquilo que nos é possível. E reconhecer e agradecer os tempos que foram fáceis. E agradecer esses tempos difíceis, né? Porque eles estão forjando muito
de nós, né? Cada um aqui deve ter lá as suas experiências com tudo isso que a gente está vivendo, né? Muitas experiências a gente tem. E aí, como é que está sendo encarar? O que isso mudou para vocês? Já consegue olhar além do que a gente enxerga aqui materialmente? Qual é esse convite agora, né? Nós estamos há 1 ano na incerteza, na insegurança. E nós estamos percebendo que o nosso coração, né, pode estar, de alguns de nós, mais endurecido, de outros mais amolecido, né? A gente faz essa conexão corpo, alma, coração, né? Estamos presentes no momento, atentos ao que o momento nos pede e nos exige, né? A Marcinha na outra live que a gente fez, ela falou desse quadrinho que eu tenho aqui no fundo, né? E realmente esse quadrinho é um quadrinho bem especial, assim, tem uma mensagem bem legal. E a primeira frase dele, né? Saber aceitar o que acontece. Nesses tempos mais difíceis, né, que a gente enfrenta, a gente tem dificuldade com isso. É o se expor aos acontecimentos, que o Bert diz, sim, está acontecendo. E sim, eu não posso mudar. Eu sozinho não posso mudar. Então, o que eu posso fazer? É só dizer sim e dar um lugar para isso dentro do meu coração. A partir disto, algo dentro de mim vai fazer com que eu enxergue possibilidades. Porque enquanto eu estou lutando com os acontecimentos, eu estou brigando, eu estou gastando a minha energia nisso, eu estou me desgastando. Enquanto eu fico brigando com pessoas que são adultas como eu e eu fico querendo educá-las, porque na verdade é isso, né, gente? A gente está querendo educar uns aos outros, né? Eu olho para o fulano que não se comporta nessa pandemia do jeito que eu acho que ele precisa se comportar e eu vou brigar com ele, seja na rede social, seja pessoalmente, né? Mas quem sou eu para educar o outro, né? E muitas vezes o outro não vai aceitar isso de mim, porque ele tem a opinião dele. Então é algo que está muito além, o quanto desse meu comportamento tem me tirado a paz, né? Então são coisas que a gente precisa começar a pensar em como eu posso me proteger, né? Já que eu não posso mudar o outro, o que eu posso mudar em mim para garantir um mínimo de proteção? Proteção física, proteção mental, proteção psicológica. Porque às vezes a gente está tão irritado, estressado com o comportamento das outras pessoas que a gente chega em casa e começa a brigar. A gente briga com as pessoas que a gente ama e a gente nem sabe por que está brigando, é porque a gente está irritado com o outro. Então, até que ponto isso tem valido a pena, né? Até que ponto isso tem transformado os meus dias em dias melhores? Eu tenho sido uma pessoa melhor ou não? Né? Tem gente que diz que esse momento, né, esses tempos têm mostrado o pior das pessoas, mas de algumas têm mostrado o melhor. E o meu lado, qual é o lado que está surgindo, que está aparecendo, né? Porque as pessoas e eu, né? Eu não sou as pessoas, é como se fosse uma entidade à parte de mim, né? E a outra frasezinha do quadro que a Marcinha destacou, né? Que foi essa que ela destacou, saber que tudo passa. Passa. Tudo passa. Mas não no tempo que eu quero, né? Isso que é o pior para nós. Porque a gente queria que passasse agora. Já. Vai passar no tempo que for de passar, né? E o que a gente faz enquanto isso?
que a gente pode fazer? Cada um vai ter que descobrir a sua maneira, né? O seu modo. Mas compreender isso já nos traz um pouco de força. E para quem tem, vamos dizer assim, uma visão de que a vida não acaba na matéria, mesmo que a gente perca o corpo físico, né? Mesmo que os nossos amados percam o corpo físico, tudo passa, mas o amor permanece. A vida continua de alguma forma, mesmo que a gente não entenda exatamente como, né? Eu sei que tem gente aqui de várias religiões, de vários segmentos, né? Então a gente não vai, várias ideias filosóficas, então a gente não vai entrar especificamente nesse mérito. Mas é necessário compreender, né? Que todos nós temos um tempo aqui, né? E esse tempo não sou eu que defino. Esse tempo é um tempo que está determinado por algo maior que eu. E quando chegar o momento, nós vamos ter que nos despedir. Sim, a gente preferia que fosse uma despedida mais simples, mais fácil. Não é fácil saber que as pessoas estão morrendo solitárias, né? Não é fácil a gente saber que as pessoas estão morrendo com falta de ar. Eu já vi uma pessoa falecer com falta de ar. E é muito angustiante para quem vê. Imagina para quem vive, a gente sabe disso. Mas quem somos nós, pequenos como somos, para esbravejar nessa hora? Para dizer que está errado? Nós somos pequenos. Nós não entendemos as razões de acontecer as coisas do jeito que estão acontecendo. E o que a gente pode desenvolver dentro do nosso coração é a certeza de que ninguém está desamparado. De alguma forma há algum tipo de ajuda, né? De alguma forma, esse amor que une a gente, as pessoas que a gente ama, ele permanece. E em nome dessas pessoas que têm vivenciado momentos difíceis e que de repente têm deixado sua vida física, a gente segue um pouco mais. A gente segue honrando as experiências que vivemos com elas. A gente segue honrando a memória delas, fazendo as coisas que elas gostavam, né? Fazendo as coisas que a gente gosta em homenagem a elas, e sendo úteis e fazendo bem tanto quanto nos seja possível. Porque o nosso mundo estava muito competitivo, ainda é competitivo. Quando a gente vai compreender que é melhor se solidarizar do que competir, é melhor colaborar do que passar uns por cima dos outros, que é melhor a gente se enxergar todos como parte, né? A gente está aprendendo, talvez, uma lição muito dura. E aí eu lembro, né, Albert, esse livro aqui dele é fantástico, né? Meu Trabalho, Minha Vida. Conta um pouco da história de vida dele, né? E o Bert, ele teve na Segunda Guerra Mundial, foi soldado na Segunda Guerra, do lado alemão, né? E até vou abrir aqui, tem uma parte que ele fala uma coisa muito interessante, né? Que como saíam 60 pessoas, às vezes, num batalhão, e voltavam 20 por dia. Aí eles formavam outros batalhões. E ele diz assim, ó, que metade dos colegas dele de aula morreu na Segunda Guerra Mundial. Olha que coisa terrível, né? Jovenzinhos, né? E que ele fala outra coisa interessante, né? Que não tinha espaço para o luto. E aí ele fala uma coisa a respeito de como ele percebeu que as pessoas, todos nós somos iguais, né? Porque ele tinha saído do colégio, né? Do ensino médio que seria, né? E foi para a Segunda Guerra, né? E aí, lá, os estudantes tinham diferenças, né? Ficavam, uns que sabem mais, outros que sabem menos. E aí ele disse assim, em um ambiente em que se tratava de vida e de morte, o diploma de segundo grau já não tinha importância, né?
essas nossas arrogâncias, né? Ah, eu sou melhor porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. A gente está aprendendo do pior jeito, né? Num ambiente de vida e de morte, que nós todos somos iguais. Tem outro momento que ele fala interessante, ó. Uma outra coisa nos tornava iguais. Nenhum de nós havia tido juventude, que nos fora roubada por Hitler e seus promotores bélicos. E às vezes a gente não tem espaço hoje para convivência, para o estreitamento de laços. Não estamos tendo esse espaço, né? E aí ele ainda diz, não havia espaço para a descoberta de si mesmo, tão valorizada a partir da geração que veio depois da minha. Nós, né? Também valorizamos isso. Às vezes penso que essa geração, a geração seguinte da dele, né? Estava inexplicavelmente ligada a nós, os sem juventude. E aí ele diz no livro que em dado momento, né, que ele percebeu, acima de mim reinava um poder, ao mesmo tempo sinistro e secreto, que me expunha constantemente ao risco de vida. É a noção exata de que a qualquer momento eu posso não estar mais aqui. Eles tinham isso, porque, claro, eles vinham todos os dias, né? Morriam 40 pessoas, 30 das que estavam junto com eles. E nós estamos tendo uma experiência similar, né? Não num ambiente de guerra física, violenta, numa outra experiência. E aí ele diz isso interessante, a morte simplesmente estava sempre ao nosso lado. Tudo se concentrava no momento. No entanto, algo que nós não conseguimos ainda, né? Essa onipresença constante da morte também nos tirava o medo dela, né? E ele diz uma coisa que talvez muita gente que sobreviveu ao coronavírus, das formas mais graves de coronavírus, já tenham percebido, ó. Não concebo a morte como algo assustador e aceito o meu próprio fim. Ele diz, essa proximidade com a morte deu uma forma mais intensa à minha vida. A gente tem passado pela vida sem aproveitar ela, sem perceber a beleza do instante presente. E talvez a gente vá aprender isso depois, né? Essa proximidade constante que muitos de nós estamos tendo com a morte e que muitos sobreviventes tiveram de uma forma muito mais intensa, vai fazer com que a vida possa ser mais bem usufruída, que a gente valorize mais o hoje, o agora, as coisas que realmente valem a pena, né? Os tesouros sagrados do nosso coração. Aqui no Brasil também, a gente pensa que não, né? Quantas guerras, quantas lutas, quantas mortes, né? E semana passada eu estava falando com vocês e falei, né, na Ana Nery, porque eu estava lendo o livro da Guerra do Paraguai, e na Guerra do Paraguai, né, nos instantes finais da guerra mesmo, crianças de 6 anos foram expostas, né, no exército paraguaio. Quantas atrocidades, né? A gente perde essa noção de vida, da grandiosidade que é estarmos aqui. Se esses tempos servirem para nós acordarmos para o presente grandioso que a gente tem, e que mesmo depois, né, que muitos amores, muitos queridos partirem através da morte física, se a gente conseguir seguir a nossa vida em homenagem, em honra a eles, né? E se a gente conseguir fazer as mudanças necessárias nessa sociedade tão materialista que a gente ainda vive, porque foi isso que nós construímos, né? Se a gente começar a valorizar mais o ser, a gente vai ter ganhado um presente. Um presente envolto numa embalagem pesada.
difícil, né? Dolorosa em alguns momentos. Mas a gente precisa ter no nosso coração a certeza de que nós não estamos sós. Nenhum de nós está sozinho. Há forças maiores que controlam tudo, né? E que tem tudo, o entendimento de tudo que não nos falta ainda, né? E resta a nós simplesmente fazer aquilo que é possível do nosso lugar. Vou convidar todo mundo que está ligado aqui agora, nesse momento, e que vai se ligar depois, né, num outro momento, para que a gente possa elevar o nosso pensamento ao alto, né, da forma que a gente entende, da forma que a gente acredita, seja Deus, seja lá, seja uma energia superior, seja o que for que a gente entende que está acima do homem, né? Acima do ser humano comum, para que a gente possa levar esse nosso pensamento para as forças sagradas do universo, para Deus, para o alto, né? Pedir o amparo a todos os nossos irmãos, companheiros, amigos de jornada terrena que estão enfrentando muita dor e muito sofrimento, a todos os que se encontram nos hospitais, lutando pela vida, a todos os que se encontram em casa com medo, que eles possam receber o amparo, o auxílio, e que os nossos corações possam ser asserenados, acalmados, que a gente possa perceber a presença divina e amorosa do alto nas nossas vidas. Muito obrigada, amigos. E a gente volta a se encontrar, tá bom?